A paz do Senhor, estamos aqui pelo primeiro programa de missões. O nosso programa de missões, aqui é pela primeira vez estamos aqui, né? A Assembleia de Deus Madureira, aqui no Acre, está trabalhando aqui. Nós estamos aqui num grupo para falar de missões. Estou aqui com a missionária Rejane. A paz do Senhor, Rejane. Paz do Senhor, pastora Mercedes. Que alegria você estar aqui conosco. Um sonho, um projeto que hoje está se tornando realidade. Verdade. Está conosco a Roberta, que é outra missionária. Amém. A paz do Senhor, pastora Mercedes. Amém. Uma honra estar aqui nesse primeiro programa, né? Tenho certeza que de muitos que virão, porque já está no coração de Deus. Isso, estamos com a missionária Karina também, que é já pastora, né? Tão novinha, já é uma grande pastora aí. Esposa do pastor Gustavo. A paz do Senhor, Karina. A paz do Senhor, pastora Mercedes, também a todos. E a todos que estão nos assistindo também. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa. Vamos fazer uma oração, né? Gente, tudo é com oração. A vitória está na oração. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, Pai, para falar aqui sobre missões, Senhor. Eu quero, Senhor, que tu esteja presente aqui conosco, meu Pai. E que todo atrapalho caia por terra, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em teu nome, Jesus, que nós te pedimos. Amém. Amém. Estamos felizes por essa oportunidade, porque Deus nos deu essa oportunidade, que nós tanto pedimos a Deus, oramos tantos anos, porque faz 20 anos que estamos aqui no Acre e faz 20 anos que nós estamos orando por essa oportunidade. Nós oramos, nós pedimos e Deus abriu essa porta tremenda. Estamos felizes para falar sobre missões. Nosso trabalho, missão, o que quer dizer missão, Regiane? Missão, pastora, para os cristãos, para nós, missão é propagar o Evangelho. Levar o Evangelho através da igreja. E hoje nós estamos tendo mais uma facilidade que é através das redes sociais, né? Isso. Como esse programa que se inicia hoje. Antigamente não tinha, né, pastor? O missionário levar a palavra de Deus a muitas pessoas em lugares distantes, ele tinha que se deslocar e ir até lá. E hoje nós, através desse programa, através das redes sociais, nós vamos tem a facilidade de alcançar mais pessoas de uma forma assim extraordinária. Isso. E você, Érica, o que você acha? O que é missões? Missões, pastora, é fazer isso, né? Que a pastora Regiane está dizendo. Jesus, a palavra de Deus diz lá em Atos 1,18, que Jesus disse isso para nós, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia. E a gente vê que, como a pastora Regiane disse, essa ferramenta que Deus nos está dando para nós, nos dá essa possibilidade de levar o Evangelho, porque fazer missões é exatamente isso, é você propagar as boas novas, contar quem Jesus é, porque a gente acha que não, né, pastora Mercedes, mas eu tenho uma amiga que é do Rio de Janeiro e ela trabalha em missões lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Carapó, e com missões indígenas, que é um caso muito aqui do Acre também, né? Tem muito. E ela me disse que tem 92 tribos indígenas no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus. Meu Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Então, isso no Brasil. Imagina quantas nações. E a internet é um instrumento que Deus, né, está nos entregando através da TV Adebras Madureira, através da internet, para fazermos esse ID, né, pastora? Esse ID de Jesus. E Karina, e você? O que você acha que é missão? Como todos falaram, é pregar o Evangelho, levar o ID do Senhor e ajudar também muitas pessoas, né? Muitas pessoas que passam necessidades, muitas pessoas que passam por lutas, né? Por provas e não sabem o que fazer, como fazer. E através da missão, elas têm um encontro com o Senhor, a vida transforma e o Senhor muda a história dessas pessoas e é através de muitos missionários. Ontem eu estava orando, eu lembrei, quando não tinha internet, que era muito difícil, há 20 anos atrás, quando nós chegamos aqui, entrou um rapaz para roubar a igreja.
porque a igreja não tinha janela, que estava em construção. Aí o cara entrou e falou, vou ver o que tem aqui. Procurou, não achou uma caixa de som, não achou nada que o pastor guardava. Ele achou o quê? Uma Bíblia do pastor. Ele pegou a Bíblia, quando ele ia sair para fora, começou a chover e ele ficou debaixo de uma cobertura lá na igreja e a chuva caiu. Ele abriu a Bíblia e começou a ler a palavra. Sabe onde saiu? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. E aquilo comoveu o coração dele. Ele esperou até 5 horas da manhã, foi lá, bateu na porta do pastor, que o pastor morava no fundo da igreja, e aceitou a Jesus como Salvador. Glória a Então, Deus. um modo extraordinário. Jesus está aí, que é para salvar. Deus está nos usando para ganharmos. E aqui no Acre nós temos um trabalho maravilhoso, né? Roberto, nós temos um trabalho lindo. Nós estamos trabalhando aqui para Jesus, sustentando Verdade, os pastores que estão no campo, porque eles deixam tudo. Pastor, e isso mostra o poder da palavra de Deus em si. Verdade. Né? Ter uma Bíblia ali, através da Bíblia, aquela pessoa foi alcançada. Então, às vezes, a pessoa olha para esse trabalho aqui e fala, agora os crentes estão querendo se aparecer. Não Querem é. ter TV. É. Mas, talvez uma pessoa que não entraria em uma igreja vai acessar esse link e vai ouvir um versículo Isso. e vai ser tocado, porque é só isso que o Espírito Santo precisa. Precisa, né, pastora? Nós não viemos aqui para falar mal do governador, para falar mal do prefeito, nós viemos falar o ID de Jesus, né? Você que está aí do outro lado, aí, ligou aí, vai ligar, né? Você vai ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar o que Jesus faz. Ele está pronto para fazer a obra, para fazer o milagre na tua vida. É verdade. E a gente faz missão como? Indo, né? Orando e contribuindo. Isso é muito importante, né? São os braços da obra missionária, né, São pastora os Mercedes? Não dá para a pastora Mercedes fazer esse trabalho sozinha. Não dá. E você vê o que está acontecendo aqui no Acre, essa chuva, essas enchentes. Sim. E a igreja aqui a Igreja Madureira, nós estamos saindo aí para as ruas, entrando no barco, e a pastora Cida entrou no barco, entregando sacolões para pessoas, não só da nossa igreja, mas pessoas que não são crentes também, que estão carentes, pedindo socorro, nos ajuda. Porque, Regina, não sei se notou que os outros anos a gente demorava para chegar nas casas, né? Mas agora veio de uma vez as águas. E pegou muita gente de surpresa. O que eu acho em Jesus maravilhoso, que não morreu nenhuma pessoa aqui, né? Glória a Deus. Pegou água, encheu a casa, mas deu tempo todo sair. Pastora Mercedes, é assim, eu já presenciei muitas alagações aqui. E igual a essa, nunca. Eu tinha visto, Não foi em né? questão de ser maior que as outras, mas foi a questão de como foi. A gente foi dormir Sim. e por causa de uma chuva, Sim, o povo já Foi uma noite de chuva, acordou. Sim, tem uma- isso é um despertamento para nós, como vai ser a vida de Jesus. É verdade. Tem uma moça que, lá do bairro, né, do Oscar Passos, que ela foi trabalhar e quando ela chegou em casa às 11 horas da noite, a água já estava no teto. Eu, na minha casa, quase que chegou lá na porta da minha casa. Tinha dia que eu ia dormir, eu ponhava a mão assim, debaixo da cama para ver se tinha água. Misericórdia. Pastora Mercedes, e esse trabalho que a senhora estava falando, que a pastora Cida fez aí, né? É muito gratificante. Gratificante. Quando a gente doa, quando a gente ajuda alguém, a gente doa o amor, a gente recebe também. Verdade. E principalmente isso, o amor é isso, é se preocupar com as pessoas, é se colocar no lugar delas. Tipo, a gente está lá na nossa casa, a gente tem uma caminha boa para dormir, tem um alimento, e você imaginar quantas pessoas que estão nos abrigos, que nem ali na Expo Acre, né? É uma situação muito difícil quem fica ali. E isso também é missões. É missões. Faz parte do ID do Evangelho. Do Evangelho. Não é, pastor? Uma coisa que eu sempre digo, que muitas vezes a gente erra. E Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes a gente, como crente, a gente quer convencer a pessoa do pecado, pregando o pecado. Você não pode isso, você não pode aquilo, você... Não, a gente tem que falar das boas novas. E quem convence é o Espírito Santo. O papel de acusar do pecado é do diabo, não é nosso. É verdade. Então a gente perde muitas pessoas, né? E não é esse o nosso papel. O nosso papel é realmente propagar as boas novas de quem Jesus é.
E é isso que a Secretaria de Missões, o trabalho da obra missionária aqui da nossa igreja, através da vida da nossa pastora Mercedes, tem feito, né, pastora? E nós temos trabalho no presídio, nós temos trabalho na casa de passagem, nas escolas. Nos hospitais também. Nos hospitais, nós estamos pregando o evangelho. Aí muita gente diz assim, mas vai pegar no presídio para quê? Eles já estão tudo condenados. Quem somos nós para condenar ninguém? Jesus veio para salvar os perdidos mesmo, né? Jesus veio para eles, do jeito que a nossa alma tem valor, a deles também tem, né? E quantos missionários não saíram lá de dentro? Saíram lá de dentro. Nós temos testemunhos, nós temos pastores aqui na nossa igreja que saíram de lá. Pastora Mercedes, nós vamos fazer uma entrevista com ele um dia aqui. Pastora Mercedes, eu estava aqui lembrando, né? Sempre aonde eu vou, Deus usa alguém e fala assim, eu vou te levar, esse ano Deus vai te levar em vários lugares. E a gente pensa assim, poxa, o primeiro lugar que eu vou é pegar um avião, vou para São Paulo, para um lugar mais distante. E Deus falou que esse ano ia me levar em vários lugares. E eu não tinha nem planejado nada. E esse ano Deus começou a me levar nos municípios aqui de Rio Branco. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina é que o evangelho tem que ser pregado primeiro aonde? Em nós, dentro da nossa casa. Aqui no versículo, né? Isso. Pastora Regiane, que a gente falou. Isso, que você falou. Primeiro é em nós, dentro da nossa casa. Sim. Nós temos que ser missionários para os nossos filhos. Sim. Para a família, para os vizinhos, ser testemunho. Primeiro em Jerusalém, né? Para depois ir para lugares mais distantes. Jesus mandou ficar em Jerusalém para nós ser revestidos de poder. É verdade. Eu até falei errado, porque eu falei... Ele fala primeiro Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que aonde você estiver, você pode pregar o evangelho. Não precisa o pastor estar falando, a pastora Cida, que é a nossa pastora, o pastor vai me mandar você. Você já sabe, você tem que ir, né? Pastora Mercedes. Ele já mandou. E na opinião da senhora, assim, tem gente que fala, mas eu não sou missionário. Mas como que a gente pode fazer missões? Contribuindo, orando, né? Eu acho interessante que nós temos uma igreja lá, Santa Luzia, você já foi até visitar. Nós ficamos ajudando ele, o pastor lá, ele construiu a igreja, que nós já construímos 5 igrejas, como eu falei aqui, com um salário lá com os pastores. E aí chegamos lá, nós vamos lá visitar 2 vezes no ano, os nossos missionários, eles recebem nós com tanta alegria. E aí um dia nós fomos lá nessas igrejas, nas congregações, nós chegamos nesse lugar, Santa Luzia, aí chegou lá, não tinha, o pastor não tinha, nós tínhamos levado só arroz, feijão, sacolão que nós leva. E ele não tinha mistura. O pastor foi lá, vendeu laranja no mercado para comprar mistura para servir para os missionários. Então isso é gratificante. Ele não tinha dinheiro, mas ele teve uma ação, né? E eles recebem nós com tanta alegria. Quando nós chegamos ali em Santa Luzia, não tinha crente nenhum. Essa foi nessa experiência que vocês tiveram agora, que a missionária Regiane estava junto também? Essa agora, inclusive eu quero até falar aqui, pastor Mercedes. Pode falar, nós estamos aqui para isso. Como eu falei, né, que Deus falou que ia me levar e a gente imagina que é em lugar mais distante, né? Sim. E aonde eu menos imaginava, eu recebi um convite da pastora Kelly, eu quero aqui até falar deles, pastor Ziel e pastora Kelly são os pastores ali do campo de Feijó, na Adebras, ali em Feijó, aonde tem o coordenador ali, geral de missão do campo, é o diácono Ademildo e o diácono Alfonso, missionário Roberto e missionária Raimunda. Gente, a gente fez uma viagem missionária ali que ficou marcada na minha vida. Muitas experiências que a gente já, como o programa vai continuando, e outras vezes a gente vai estar falando sobre isso. E missionária Roberta, se eu te falar a dificuldade que eu pude ver ali, missionária Karina, das crianças, meu Deus, uma coisa que mais me chamou, que mais me impactou, que todo mundo sabe que eu tenho esse apego pelas crianças, foi quando chegar no culto, você vê uma criança chegar e se ajoelhar, pastora Mercedes. É que não existe mais isso, antes do culto começar, eu fui ensinada assim, as crianças se ajoelham, aí não tinha espaço para eles, não tinha ninguém, que nem o pastor Fábio estava falando no dia, não tem ninguém na igreja. Aí de repente começa a chegar aqueles barquinhos nas beiras do barranco. E a igreja lota que as crianças têm que pôr um tapete e eles sentar ali no chão. E eles ficam quietinhos o culto todinho, não anda, tem uma obreira ali levando água para eles, cuidando deles. Na hora da oração, você não vê uma criança de olho aberto. Que lindo. As crianças adorando. Eu comecei a chorar quando vi aquilo. Eu me lembrei da minha infância, do ensinamento que eu tive, né? E eles ficam perto da gente.
Tipo, o que você levar para eles, uma bolacha, um bombom, um brinquedo, alguma coisa, eles querem, porque isso para eles é novidade. Agora, só tem uma coisa que a gente acha que eles estão desatualizados, eles não estão, porque através das redes sociais. Eu achei que os hinos deles lá eram aqueles hinos mais antigos. Eles estão mais atualizados que nós, porque tem a rádio. Olha que bênção. O jovem eu cantar, se a geração cantar, eu digo, meu Deus, estou cantando que nem eu canto. Então, por conta de quê? Da rádio. E, pastora Mercedes, quando eu nasci no berço evangélico, com meus 18 anos eu me afastei. Passei 8 anos lá fora. E quando eu reconciliei, foi através da rádio. Pastora Karina. Eu estava ouvindo o programa, não lembro de quem era o pastor. E tudo que estava acontecendo na minha vida, tudo mesmo que eu tinha falado, que eu tinha planejado, aquele pastor começou a falar. E ele dizia assim, você está falando isso, que vai fazer isso. Eu digo, como é que esse homem sabe? E eu lavando a louça ali na minha pia, eu comecei a chorar. E mostra mais uma vez que a tecnologia é uma ferramenta de missões que Deus usa. Né? Quanto tempo a igreja não podia assistir televisão, não podia isso, não podia aquilo. Verdade. E quanto tempo a gente perdeu? Talvez um tempo precioso que a igreja podia ter aproveitado, né, pastora? Para fazer muito mais missões. Hoje em dia, graças a Deus, essas portas estão sendo abertas, né? E a mentalidade do povo de Deus tem sido transformada também pelo Senhor, para que a gente possa aproveitar os meios que Deus nos dá. É verdade, que coisa linda, maravilhosa. Karina, a sua experiência quando casar com um pastor assim, você imaginava assim, essa grandeza que Deus fez com a tua vida? Uma transformação. Não imaginava, não. Na verdade, quando caiu a ficha que eu ia casar com um pastor, foi um dia antes do meu casamento. E depois que eu casei, eu pensei, meu Deus, agora foi. Mas o Senhor, Ele nos escolhe desde o ventre. E eu sou prova disso. Eu sei que muitas pessoas também são. Mas o Senhor, Ele faz as coisas assim no tempo perfeito, porque através do meu casamento, eu também fui assim transformada para fazer a obra do Senhor. Algo que o Senhor abriu os meus olhos para se entregar verdadeiramente na obra do Senhor, foi assim algo impactante para mim. E hoje em dia eu tenho muito amor pela obra do Senhor, e eu gosto de estar envolvida. Eu era muito tímida para falar, ainda assim um pouquinho, mas o Senhor, Ele tem me, eu vou falar assim, empurrado mesmo. A minha sogra também a pastora Cida, é um meio também que me empurra para isso, mas é dessa forma que acontece, né? O Senhor, Ele quer a gente fazendo a obra dEle, pregando o Evangelho, e eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes e os mais lindos. Então, eu sou realizada. Amém, glória a Deus. Cá, a sua história, né, me lembrou um pouco que, desde criança, pastora Mercedes, Deus sempre falava comigo, missionária Regiane, que eu era missionária. Meu Deus. Então, a primeira vez que eu me lembro de Deus usar alguém para falar isso para mim, eu tinha 8 anos e me marcou já, né? Que era em conferência missionária, e toda vez você tem o Ministério de Missões, você é missionária. E aí, quando foi para eu casar com o Eric, porque nós já nos conhecíamos da igreja, né? E eu lembro que Deus sempre falava com ele que ele seria pastor. Quando faltavam uns 10 dias pro meu casamento, eu entrei em parafuso. Eu falei, meu Deus, eu acho que não é ele que é para eu casar. Não é, Deus. Porque eu sou missionária. E eu vou casar com um pastor, eu não quero ser esposa de pastor. Ai, meu Deus. Porque eu achava assim, que eu ia pra África. Você achando, hein? Tá pra que eu Jerusalém. que eu ia, né? Eu achava assim, realmente. E uma vez quase que eu fui para um colégio, para um seminário, né? Para eu realmente ir para fora do Brasil. Aí um pastor meu falou assim, não, você vai esperar após o casamento com o seu esposo. Se você precisar, eu até ajudo e a gente te envia. Meu Deus. Mas antes não. E eu, assim, sempre fui muito obediente. Eu sempre fui aquela pessoa para ser liderada mesmo. E aí eu peguei e falei, não, tá bom, pastor. E só que eu entrei em parafuso. Faltava 10 dias, pastora. Tudo Meu certo. Deus. O Eric nem sabia disso. Esses dias que eu contei pra ele. Meu Deus, vou casar com um pastor, acho que não é ele. Será que eu tenho que terminar? E eu tava no meu trabalho, faltava 10 dias. E eu chorando ali, orando e falando, meu Deus, meu Deus. Aí essa minha amiga, que é missionária, me liga
eu no trabalho. Então, tipo assim, tá, atendi, né? Aí ela pegou e falou assim, Rô, eu não sei como que você tá, se tá tudo bem, falta poucos dias pro seu casamento, quero só te dizer que eu tô orando por você. E Deus mandou eu te dizer que todo missionário também precisa de um pastor. Meu Deus, é forte aí. Foi. E aí eu, ai, graças a Deus, tá tudo A bem. resposta. E aí foi a resposta de Deus e o Eric foi um instrumento que Deus usou pra gente vir pro Acre. Que lindo. Olha. Então, pra mim, Não assim... foi pra África. Não foi pra África, mas a gente veio pra cá, assim, a gente também longe da família, mas eu vejo, sabe? E até assim, eu tava até comentando com o Aguinaldo, eu falei, Aguinaldo, Deus sabe de todas as coisas, porque eu nunca imaginei, assim, eu tive muito problema com imagem, até de tirar foto eu tinha vergonha, e agora a gente colocando o rosto, né, na internet e tudo, mas por amor à obra, por Jesus, e ele sabe, não, Jesus, é pelo Senhor, porque por mim, pelo amor de Deus. Eu pedia pra minha mãe, tem como, quando eu era criança eu cantava, mãe, tem como colocar uma roupa em mim que ninguém me veja, eu canto lá atrás, em algum lugar escondido, só aparece minha voz. Enfim, então, como a pastora Karina falou, né, às vezes a gente acha que é de uma forma, mas Deus sabe como trabalhar. Totalmente. E aqui, o Roberto, é uma coisa tão interessante, a gente pensa que a obra é só lá longe, na África, não, é aqui também, que nesses dias o pastor Walter era vivo ainda, ele foi de animal, foi de burro, andou não sei quantos quilômetros de verdade. burro, né? Um burro que chamava Toyota, e quando ele chegou, mãe, nós tínhamos que comprar um Quadriciclo, né, pastor? Também. um animal para o pastor, né? Lá que só entra de animal. Então, quadriciclo, né? Outros entram, vêm a pé. Então, aqui é um sacrifício, que nem a Regiane foi de barco esses dias. Pastora Mercedes, foram 7 dias. 7 dias. Dias, pastora missionária Roberta. A gente subia. Aí, na primeira comunidade que eles falam, né? Aí lá a gente subia aqueles barrancos. Eu imaginei, eu digo, eu preciso ir pra academia. Eu chegava lá em cima já morrendo. E o nosso sapato, pastora Karina, não era esse sapato de salto, não. Era as botas 7 Lego mesmo. Tinha que ser. E a gente subia aqueles barrancos com as bolsas. Ainda bem que tinha uns missionários lá, abençoados, que levavam nossas bolsas, nossas malas. Então não precisava a gente... Deus cuida de tudo, né? E foram 7 dias. Aí a primeira comunidade, aí a gente fazia o culto, voltava pro barco e seguia para outra comunidade. Aí, geralmente, quando tinha um culto à noite, vinha gente de tudo quanto era lugar. E não era só adulto, era criança. E tinha um irmão, pastora, não sei se vocês sabem aquela estopa que fala, né, que põe nas costas. Eles colocam aquela estopa e jogam o menino aqui atrás aqui, e horas e horas, 7 horas, andando dentro da mata. Com aquela alegria, né? Não é que nem nós aqui, é uma lanterninha, às vezes do celular. E eles chegam no culto debaixo de chuva, debaixo de sol, e estão lá, animado, alegre. E aí a gente foi 7 dias, teve uma noite que nós passamos a noite todinha viajando, e o dia todinho com aquele motor zoando no ouvido da gente, e nós cantava, de manhã tinha um devocional, e a gente sentia a presença de Deus. Daqui a pouco no almoço era de novo, e um cantava aqui, outro cantava ali, e orava. Teve um momento que eu me retirei, pastora, pro meu cantinho lá, e comecei a chorar, e Deus começou a falar comigo. E foi passando um filme na minha cabeça de o que eu tô fazendo aqui. Tinha hora que eu falava pra doutora Cirlei e a missionária Rosilda, que estava também com a gente, e eu dizia assim, amiga, o que nós estamos fazendo aqui? Aí nós começávamos a rir, dizia, é o que nós queríamos. Deus atendeu o nosso pedido. E foram noites e dias maravilhosos na presença do Senhor. Alma se converteu, teve vida se convertendo ao Senhor Jesus, teve batismo com o Espírito Santo, apresentação de criança, cura divina, tudo. Completo. Sem contar a recepção. Pensa na recepção que eles fazem pra gente. Eles tratam a gente como uma celebridade. Eles diziam assim, eu não acredito que está conosco aqui a regente geral da CIB, a cantora geral da CIB. Doutora Cirlei é ela mesma. Então, eles achavam assim que a gente era outra pessoa. E eles foram ver que não. Nós somos iguais a eles. E a gente se misturava. Rede, pastora Karina, era 43 redes. Era uma em cima da outra, e fora os que estavam no chão. E ali todo mundo unido, ninguém discutia, ninguém brigava. Pensa uma coisa maravilhosa. Eu tive uma experiência com barco também. Nós fomos, né, para Porto Walter de barco, e chegou a noite, o lugar não chegou. E comendo farofa, aquela farofa de carne, de frango. Chegou no lugar, deu uma parada. O barco parou, encalhou.
Gente do céu, eu falei, meu Deus, era a véspera do meu aniversário. E, Senhor, será que eu vou morrer na véspera do meu aniversário? O barco cabia 12 pessoas, foi 30 pessoas dentro daquele barco. Meu Deus falei, do Jesus, céu. não deixa a gente morrer. Nós orando, clamando e chorando até que o barco desencarou nessa Pastora, e vocês contando essas experiências, pastora Karina e tudo, a gente vê assim que nós estamos de um lado mais como as mãos que contribuem, porque assim, imagina o missionário que está lá. Tá lá todo porque dia. essa alegria deles de receber alguém é porque eles ficam lá todos os dias, eles que... A gente vai passar apenas uns 3 dias com então, eles. assim, pra gente é meio que uma experiência nossa, né? Que alegria, te traz uma satisfação, mas pra pessoa que tá lá trabalhando sempre, é um trabalho que a pessoa tem que ter perseverança mesmo. Não tem status, não tem aplauso, Não tem. é trabalho. E a pastora Karina falando da questão de casar-se com um pastor, talvez muitas jovens olhem assim e achem que é status, né? Olha que legal. Mas assim, Então... como que é, pastora Karina? Como que é essa parte? Assim, você também talvez teve essa expectativa, eu vou casar com um pastor, filho do pastor presidente. Como que foi? Passei por isso aí. Conta pra gente, assim, né? Em que ponto que saiu da questão do glamour? Porque essa obra missionária que a gente está comentando aqui até chega a ser a parte glamurosa. A gente está do lado de cá, né? A gente tem, às vezes se esquece até de contribuir porque a gente está na parte mais confortável. Então, pastora Roberta, eu passei por isso. Vou casar com o filho do pastor presidente. E própria família da liderança, mas, meu Deus, assim... pela minha experiência, depois de tudo, assim, que veio as responsabilidades, porque a gente começa a entender, né, os projetos do Senhor. E depois de um tempo de casado, que começou, ele também, quando a gente casou, o Gustavo, ele tinha, assim, ele era muito fechadão, ele não era tão entregue, assim, para a obra do Senhor. E aí a gente meio que se completou e começou a trabalhar junto nisso. E ele começou a assumir muitas responsabilidades e também compromissos, tanto de ministrar, ele começou a ministrar. E eu ficava assim, observando, e eu ficava querendo também fazer aquilo, mas sabe quando você se sente impotente? Meu Deus, eu não estou à altura. Mas o Gustavo, ele faz parte da família de sacerdote, ele já tem isso. Mas aí o Senhor começou a trabalhar comigo e com ele. E depois de um ano e pouco, a gente assumiu a congregação. Meu Deus. Pastores, 20 anos. 21 anos quando eu assumi. Não teve nem lua de mel direito. Eu já não tive lua de mel porque eu tive um Calão com 8 meses de casado. Meu Deus do céu. Foi rápido. Então foi assim, Deus, ele faz acontecer muito rápido. E aí a gente assumiu congregação. Pra ter uma ideia, pastora Roberta, a gente assumiu uma congregação que a maioria das ovelhas era tudo de idade. Deixa eu falar um negócio, 8 meses, mas depois que você casou, depois de 8 meses que você ficou grávida. Foi, 8 meses de casada. Não é que você casou grávida. Não. Vigia, Karina. Eu me expressei mal, pelo amor de Deus. Fica direito, não pode do outro lado. O Eric queria que eu engravidasse na lua de mel, né? Não, Meu não precisa Deus. tomar remédio não, que a gente casa e já engravida. Eu falei, amor, eu vou ter namorado 6 anos, sem, né... na maior dificuldade, santificando, pra depois eu engravidar e ainda acontece de meu filho ser prematuro, o povo falar que eu casei grávida. De jeito nenhum, depois. 8 meses de casado que ele engravidei. Vigia. Só esse detalhezinho. Então, só pra ficar claro. Pelo amor de Deus. Mas então a gente assumiu e era uma congregação que já era assim, pessoas experientes já de certa idade mais avançada. E eu e o Gustavo muito novinho, nossa primeira obra. Mas o Senhor, ele nos moldou, trabalhou na nossa vida, a gente se desenvolveu. E daí eu comecei a perceber que a obra do Senhor é algo que você tem que ali aceitar mesmo a fazer e viver os planos do Senhor.
E desde então eu vivo para fazer a obra do Senhor. Falo, minha mãe às vezes pergunta para mim, você não faz nada da vida, você não trabalha, você não estuda, você... Eu falo, mãe, eu faço a obra do Senhor. Tem coisa melhor? Isso já é o suficiente na minha falou, vida. quem achar a sua vida, a perderá. Verdade. Isso diz muito sobre o que é você se envolver na obra do Senhor. Tem gente que acha que a gente está perdendo tempo. Fazendo nada, né? Fazendo nada. Merece, mas... Missionária Roberta, ela falando aqui que desde criança você era missionária? Sim, era o que falavam. Isso. Eu me lembrei Era o que agora Deus falava, eu me lembrei né? agora da tia Jo. Sabe quem é, né? Sim, Tia sim. Jo, missionária muito conhecida. Já viajou os países quase todos. E ela conta que um dia ela disse assim, eu quando era criança, o pastor pergunta às vezes, qual é o teu sonho? A gente na escola bíblica a gente fala para as crianças, né? Tu quer ser o quê? Quer ser doutor, policial? Aí ela disse que falou assim, eu quero ser missionária. E não é que deu certo? Não é que Deus me ouviu? A minha filha, missionária Juanita, que em um dos programas, se possível, a gente vai trazer ela aqui. Ela tinha 4 dias de nascida. 4 dias de nascida. Quando ela nasceu, estava tendo uma fraternal, acho que em Cruzeiro do Sul, né? E o pastor Valdemar até ligou para mim logo após que eu tinha ganhado ela. E quando ele chegou, ele disse, quando eu chegar eu vou aí. 4 dias de nascida, o pastor Valdemar chegou lá em casa. Todo mundo acho que conhece, nosso saudoso pastor Valdemar. E ele foi e disse assim, ele fez uma oração nela, a pastora Mercedes. Ele disse, se Jesus não vir daqui para lá, ou me levar, eu já consagro ela missionária. 4 dias de nascida. E a pastora Mercedes sabe, né? Ela sempre vai comigo, já nas viagens. E ela tá cheia de testemunho, pastora Karina. Olha. Tá cheia de testemunho. E ela disse, mãe, nós vivemos de fé. Por quê? A gente tem que falar bem da igreja para nossos filhos, né, pastor? Tem que falar. Eu não vou chegar na minha casa e falar mal do pastor, falar mal dos meus líderes, porque o que eu vou ensinar para meus filhos? Aí o meu testemunho, aonde eu ando, o que Deus faz comigo, o que Deus me dá. Eu chego lá em casa, isso aqui eu digo, foi Deus que me deu. Isso aqui eu digo, foi Deus que me deu. Aí eu vou contando para ela. Ela diz assim, mãe, realmente a gente vive de fé, né? E ela já colocou isso no coração dela, que ela tem fé. Eu também, desde criança, desde a minha adolescência, que eu já dava aula na escola bíblica dominical, eu já cantava com círculo de oração. E assim, minha pastora Karina falando aqui, o meu dom, todos sabem que é de louvar, mas Deus não queria só louvando. Para você ir fazer a obra, tem certas coisas, pastora, que a gente tem que passar para quê? Para eu saber explicar e entender a dor do irmão. Sim. Tem momento que você vai passar por uma depressão, tem momento que você vai passar por alguma experiência que não é legal. E uma das experiências que eu passei foi ser dirigente de igreja também. Foi assim, pastor, você vai dirigir igreja? Eu disse não 3 vezes para ele. Digo, pastor, deixa eu só com as crianças. Disse, que diferença você liderar a criança lá? Vai dirigir 3 anos. Por quê? Para mim ter experiência, porque ali tem irmão que chega e chora pra gente, Paulo, né? Agora você vai ver o que é. Então, foi uma experiência, então, tipo assim, até pra mim louvar. E hoje em dia eu não tô mais sendo convidada só pra louvar, é louvar e pregar. Eu digo, meu Deus, pregar o quê? Cantar o quê? Chega lá, se Deus te mandar, o missionário ele tem que ter a convicção do seu chamado. É a chamada. Viu, Roberta, a Regiane falando ali sobre falar pros filhos? Sim. Tem missionários, tem pastores que acontece qualquer probleminha na igreja, pega e passa para os filhos, fala mal do pastor, aquele filho nunca vai querer ser crente. Né? Aí ele perde toda a família dele. Não, é né? muito, muito importante. E como é que ele vai pregar? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como ele vai falar isso? Não, e é muito importante viver, né, pastora Mercedes? Viver o que você fala. Viver o evangelho. Você viver o que você prega. Eu me lembro que eu criança, a minha mãe, ela teve muitas falhas, mas a minha mãe era muito sincera. Ela sempre falava, minha filha, eu errei aqui. Então eu não quero que você faça, eu não quero que você erre, por isso que eu tô te falando. E essa transparência dela, eu acordava de madrugada, minha mãe estava orando. A gente teve muitas experiências, assim, porque minha infância foi uma infância um pouco difícil. Eu não tinha consciência disso, de tanta fé que a minha mãe tinha. Eu lembro que uma vez eu fiquei indignada na escola porque a professora falou que a gente não era de classe média alta. Eu jurava que eu era de classe média alta. Você se achava, né? E a professora falou, não, geralmente quem mora aqui nesse bairro, eu de periferia, né, são pessoas pobres. Aí eu, olha essa professora, eu brava. Mas porque a minha mãe, ela não reclamava de Deus, das dificuldades. Ela sempre falava, olha, glória a Deus, hoje a gente tem berinjela frita e arroz para comer.
E assim, acabou o gás. Eu vi várias vezes a minha mãe orar, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar gás. Tem misericórdia de nós. Envia a sua provisão. Minha mãe sempre foi dizimista fiel, ofertante em obra missionária. Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe falava, você quer ser mais abençoado? Oferte em missões. Invista em missão. Invista em missões, é investimento. E aí ela orava, pastora Mercedes. O gás durava mais 15 dias. A máquina de lavar quebrou. Minha mãe ia lá, Deus, eu não tenho como mandar consertar agora. Tem misericórdia de mim, não posso ficar sem máquina. São 8 crianças nessa casa. A máquina voltava a funcionar. Às vezes até ela ter o dinheiro. Mas o que? São exemplos, são a fé em ação. A fé em ação. Porque Deus é assim, né, pastora Mercedes? Ele tá com a gente, tá ou não tá. Não tem como você dividir, aqui é a minha vida secular, aqui eu tenho que... Não, se você entregar mesmo, Deus cuida de tudo. Se você tem uma chamada aí do outro lado, você tem que investir na sua chamada, né? Às vezes a pessoa fala, não sei fazer nada, sou membro de banco. Já ouviu falar isso, Rejane? Já. Membro de banco é prego, é tábua, né? Pastora, e aí a pastora Roberta falou ainda agora que, não sei se foi ela, se foi a pastora Karina, quem que pode fazer missão? É Marcos 16, 15, né, que fala? Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide. Ele não está dizendo, vai a pastora Mercedes, vai a pastora Karina. Não. É nós, todos nós. Tem chamada. A missão é levar a palavra de Deus, é levar a fé. É a grande comissão. O que os discípulos de Jesus fizeram? Jesus ensinou eles, e o que eles fizeram? O que eles receberam, eles pegaram e levaram adiante. Eles não guardaram para eles. Foi. Eles aprenderam com Jesus e passaram adiante. O que eu acho legal em Jesus, que ele falava assim... Ele chegava para os rapazes lá, chamar para ele, vem me segue, me perguntar se tinha família, da onde era, eles só mandavam seguir ele. E a pessoa seguia ele com certeza que Jesus ia cuidar da família dele. Né? Ia prover tudo para eles. Pastora Mercedes, e a igreja sustenta algum missionário? Sustenta, nós sustentamos 5 missionários. Tudo ali, todo mês tem que ter, Jane. E a gente pede oferta da igreja, né? Faz bazar. E faz bazar. Tem hora que os irmãos, nós chamamos de brechique. Roupa usada, nós não fala. Eu que me aguento com ela me ligando. Já coloca o bazar. Por que nós colocamos o bazar? Para ajudar na missão, né? Porque às vezes tem gente que ainda não entendeu. A igreja sustenta quantos mesmo? Quantos missionários? 5 missionários. 5 missionários. E às vezes tem irmãos, não entende isso. Não é questão de ser pouco a oferta. A questão de trazer todo amassado, sem nenhum assim, capricho, de qualquer jeito. Joga lá como se... Eu vou dar porque a pastora Mercedes está pedindo, a pastora Roberta está pedindo, a gente, eu vou entregar aí. Entrega de qualquer jeito, com coisa que Deus não vai abençoar ele. Se ele entender, o dia que nós entender, né, o quanto nós somos abençoados através da nossa oferta, pensando, gente, é coisa extraordinária. Sim. E às vezes a pessoa também, né, pastora, ela acha assim, isso aqui eu dei um valor X, nossa, é muito, tá ótimo. Acha que é muito. E aí, mas se a pessoa se colocar no lugar, se você ganhar aquilo ali, aquele valor para você passar um mês, é suficiente? Não. O que você compra com aquele valor? Porque às vezes a gente não se coloca no lugar do missionário. Para eu ofertar, eu acho assim, meu Deus, eu ofertei, não estou desmerecendo, Deus sabe o que cada um pode, né? Deus ama quem dá com alegria. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, você às vezes tem condições de dar uma oferta muito melhor para ajudar no sustento de um missionário, mas quando você entrega R$100, você fala, nossa, dei muito. Só que, assim, vamos levar para nós. Se a gente for com R$100 ao supermercado, o que a gente compra hoje? Eu lembro que uma vez eu trabalhei alguns anos na Secretaria de Missões da minha igreja, lá em Campo Grande ainda, e uma vez a minha congregação era uma congregação grande, tinha uns 200 membros, e com muito esforço a gente conseguiu uma vez arrecadar R$300 para missões. E eu me lembro que um amigo meu ficou muito feliz. Nossa, a nossa pastora Mercedes, na época, acho que eram 77 congregações. Não, é aqui, né, 77. Já estou misturando tudo. Não, lá, não sei, eram várias congregações. A nossa congregação ganhou em primeiro lugar de maior oferta do ministério.
todo mundo ficou feliz, mas o meu coração ficou partido. Eu falei, meu Deus, a nossa congregação, uma das maiores, contribuiu com R$300, não dava para sustentar, não era o salário de um missionário, porque na época o salário mínimo já era R$600, se não me engano, 500 e alguma coisa. Não era nem o salário mínimo, e todo mundo comemorando, porque a gente ficou em primeiro lugar, ou seja, as outras congregações foi menor ainda, e a gente tinha missionários em várias outras nações. Lá, a igreja mais antiga, a pastora Mercedes conhece, né? A gente tinha várias bases missionárias e tudo, e que a igreja mantinha, e a gente comemorando. Então, assim, às vezes a gente não se coloca no lugar na hora de ofertar. A gente acha que não... Mas a gente quer reforçar isso, né, pastora Mercedes? Em nome de Jesus. Não tenha medo. Nessa programação vai ter a número da conta aqui da igreja, se você quiser contribuir. Pastora, eu tenho tão pouco, mas contribui com o que você tem. Pastora Mercedes, eu sei que se um dia a gente for fazer um programa aqui só de testemunho, vai ser só da senhora. O programa todinho. Mas só rapidinho aqui. Essa viagem que eu fui, no Rio Envira, lá em Feijó, essa que a gente estava falando que a gente fez, lá com o pastor Zé, lá em Feijó, eu falei para a pastora Kelly, ela me fez o convite, eu falei que eu queria ir. Eu disse, mas como? Se eu estava sem dinheiro. E uma passagem daqui para Feijó não é muito barata. Eu ainda queria levar a missionariazinha Ronita. E ela paga igual comigo. Aí o que eu fiz? Eu recebi um convite para ir cantar numa igreja lá no meu bairro. Tipo, não haveria necessidade de eu ter oferta, até então gastar gasolina com carro, nada disso. E eu cheguei lá e o pastor Israel deu oportunidade para o irmão contar um testemunho, falar sobre dízimo e oferta, a importância, né? E ele começou falando um testemunho dele. E parecia que ele estava falando para mim. E ele disse assim, numa prova que ele estava passando, ele disse que falou para Deus assim, Deus, eu não sei da onde, ou como, ou quem, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas e vai me abençoar. E eu peguei aquela palavra para mim. Aí quando o pastor disse oferta, eu falei assim, vou ofertar o quê? O dinheiro que eu estava lendo, o dinheiro que era para mim ir para Brasileia, que eu ia cantar, que era para pagar o táxi. Aí eu digo, e agora, levanta a tua oferta. Eu digo, eu não tenho dinheiro. Aí levanta teu celular que tem um Pix. Eu digo, mas é o dinheiro do táxi para me cantar em Brasileia. E lá eu levantei o celular. Aí o pregador disse, o irmão que estava falando assim, eu sei que tu tá pensando em dar R$5. Eu digo, já não vai dar certo. Aí ele falou assim, aqueles 10 da cantina esquece também, dá o teu melhor. Eu digo, eu vou dar o dinheiro e como é que eu vou para Brasileia? E aí eu peguei, pastora, tem Pix? Ela disse, tem. Peguei, fiz o Pix. Aí eu falei, Senhor, só comigo. Eu não sei da onde ou como, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas e eu e minha filha vamos para essa viagem. E aí quando começou o irmão pregar, ministrar, a pastora me entregou um envelope. Fiquei quieta. Quando eu olhei, estava o dobro do dinheiro que eu tinha dado. E eu fui para Brasileia cantar lá na igreja do pastor Anso. No retorno, Deus me deu o dinheiro que eu estava precisando ir para a viagem missionária. E o mais interessante, a minha filha ganhou as 2 passagens dela também, uma missionária abençoou. E na volta, sem eu ter pedido nada, que eu fui voluntariamente. Esse dia eu fui para lá voluntariamente, só falei com Deus. Eu vou pedir um cartão para a pastora Mercedes, um cartão de missão, né? Que eu achei muito lindo. E quando eu peguei, a missionária falou, não precisa a senhora pegar isso aí não. Eu digo, é porque o seu cartão está aqui com o seu nome. Quando eu olhei, estava o dinheiro que eu tinha falado com Deus dentro do barco que eu estava precisando quando eu chegasse em casa. Então, tipo assim, quando você tem a convicção do seu chamado, daquilo que você realmente foi chamado para ser um missionário para ir, não se preocupe. Porque quando você tem a chamada de Deus e a convicção e a fé e a vontade de ir, se esforce, o Senhor não deixa faltar nada para você. É uma peninha que nós temos que terminar. Oh, meu Deus, eu vontade de ficar aqui até... A gente faria uma vigília. Deixa para semana que vem, né? Nós continuamos. É verdade. Gente, muito obrigada. E o pastor Roberto, foi um prazer estar conosco aqui pela primeira vez. Eu também, pela primeira vez. Eu também. A Regiane. Como a pastora Karina falou, a Karina. Morro de vergonha de câmera, mas isso aqui vai... Estamos aqui, né? Que Deus abençoe, tá bom? Amém. Vamos orar para terminar, então? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estivemos aqui, Senhor, para falar de missão, Senhor. Agora abençoa cada um que for ouvir, Senhor. Fala aos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Show de bola.